examinando as escrituras, como a Bíblia diz, João 5,39, examinais as escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então você vai ser um homem cheio do Espírito Santo para a obra do Senhor. Vamos então, evangelismo no hospital. Vamos lá. Mas irmão, eu escolhi aqui um versículo como texto áureo do nosso estudo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Olha o que Paulo diz. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Então vimos aqui, irmão, que anunciar o evangelho é uma obrigação de todo cristão. Anunciar o evangelho, fazer evangelismo, é uma obrigação, como Paulo está dizendo aqui, ó. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Me imposta essa obrigação. O evangelismo é um mandamento. O evangelismo é um mandamento dado pelo Senhor Jesus. Louvado seja Deus, como diz em Marcos capítulo 16, no versículo 15, ide por todo mundo anunciar o evangelho a toda criatura. Então, meus irmãos, o que é evangelismo? Como eu falei no estudo anterior, a palavra evangelismo vem de uma palavra grega que significa boa notícia. O evangelho é a boa notícia de salvação através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Evangelizar é levar as boas notícias, é levar as boas novas de salvação àqueles que estão perdidos e explicar a graça, explicar o amor e o plano de salvação que Jesus tem para essas pessoas. Então, meus irmãos, evangelizar é levar as boas novas de salvação, é levar as boas notícias de salvação. O evangelismo no hospital é um tema muito importante, muito interessante, que também é um mandamento dado por Jesus, evangelizar no hospital. Nós vamos estar vendo aqui que Jesus falou sobre o evangelismo no hospital. Vamos ver isso na Bíblia, amém? Evangelizar no hospital, fazer evangelismo é falar sobre a salvação, como eu já disse para os irmãos. As pessoas precisam ouvir essa mensagem de salvação. Por isso é preciso falar de Jesus. Louvado seja Deus, como diz em Romanos, no capítulo 10, no versículo 14. Vamos lá, Romanos capítulo 10, no versículo 14, meus irmãos. Então, evangelismo no hospital é levar, louvado seja Deus, o evangelho de Jesus às pessoas que precisam ouvir de salvação. Glórias a Deus. Há muitas pessoas que estão ali no hospital que talvez ela não saia de lá viva. Há muitas pessoas que estão no hospital que talvez não saia viva. Outros saiam vivos, porém a oportunidade de evangelizar é agora. Porque existem muitas pessoas que se não vem pelo amor, ela vai vir na dor, vai vir através do sofrimento. Como eu vim no sofrimento, eu vim na dor. Louvado seja Deus. Pela idade que eu vim por evangelho com 18 anos, no Rio de Janeiro, era desviado do evangelho, afastado, vivia perdido, né? Então, louvado seja Deus, eu tive que vir pela dor. Então, muitas pessoas estão ali no hospital, sofrendo de uma enfermidade, está morrendo com uma enfermidade, e vai lá um cristão evangelizar. Através de você, irmão, através de você, muitas almas pode ser salva, pode ser curada nos hospitais. A importância do evangelismo no hospital é algo tremendo. Romanos 10, versículo 14 diz assim, ó: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. Então Paulo está dizendo quão formosos são os pés daqueles que fazem evangelismo, daqueles que levam as boas novas nos hospitais. Então é sobre isso que eu queria falar. Para fazer o evangelismo no hospital, basta falar de forma simples, clara sobre Jesus.
mostrando por que ele é importante em sua vida e como também pode fazer a diferença na vida de outros. Existem muitas maneiras de atrair a atenção das pessoas. Louvado seja Deus, no hospital. Então, o evangelismo no hospital, claro, você deve procurar primeiro a direção do hospital, para ver se é permitido fazer aquele evangelismo no hospital. Por exemplo, eu tenho carteirinha de capelão, eu fiz curso de capelão e procurei ir nos hospitais e conversar se pode fazer evangelismo. Procurei a direção do hospital. Então, hoje, para a glória de Deus, eu tenho uma equipe formada aqui na cidade de Maringá que faz evangelismo nos UPA, 3 vezes por semana. Os irmãos que eu preparei, muitos deles saíram das drogas, saíram do crime, hoje estão evangelizando no hospital. Então, nós procuramos a direção do UPA, nós fizemos um cadastro lá, o nome da igreja, o CNPJ, o nome do pastor, fizemos um ofício, encaminhamos para a direção do hospital, pedindo permissão para fazer o evangelismo. Louvado seja a Deus, amém? Então é muito importante os irmãos conversar com o seu pastor, conversar com a sua liderança, para formar um grupo de evangelismo nos hospital. Muitas almas, irmão, muitas almas são alcançadas. A minha equipe que faz trabalho no hospital mesmo, eles vêm felizes, vêm alegres e falam: pastor, hoje tantas pessoas aceitou Jesus. Pastor, aconteceu um mistério lá muito profundo. Eu comecei o meu ministério no Rio de Janeiro, na cidade de Nova Iguaçu, no Hospital da Posse, na Baixada Fluminense. Louvado seja Deus. Eu fui evangelizar lá através de uma revelação de Deus. Eu estava trabalhando, eu estava vendendo refrigerante e água na rua, que eu era vendedor ambulante. Louvado seja Deus. Eu precisava trabalhar para ajudar minha mãe em casa, eu tinha 18 anos de idade. E eu lembro que Deus falou comigo no trabalho, que era para mim no Hospital da Posse. Não, perdão, irmão, corrigindo aqui. Quando eu estava trabalhando, eu fui pregar no trem pela primeira vez. Quando eu fui para o hospital, eu estava lendo o livro do profeta Isaías. Louvado seja Deus. Aquela passagem que diz, Isaías 61, se não me engano: eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas. Aí eu estava em casa, de joelho, lendo a Bíblia, orando, e Deus falou comigo: vai para o Hospital da Posse. E eu fui para o Hospital da Posse, levei um monte de folheto, nunca tinha pregado no hospital, e tinha uma fila ali, uma fila no hospital de visita. A visita estava aguardando o horário para entrar. E eu preguei no meio daquela fila, comecei a entregar folheto para todo mundo. Eu estava em jejum naquele dia, comecei a pregar. E quando liberou a entrada, entrei lá dentro e eu comecei a orar, irmão. Eu comecei a orar nos leitos, eu comecei a orar no hospital, sendo que eu quero ensinar algo para os irmãos. Eu não tinha experiência. Então, quando eu orava dentro do hospital, eu orava muito alto. Eu começava a orar bem alto mesmo, gritar: eu, bendito Deus, eterno Pai Celestial, vai curando aqui agora. E eu orava num tom muito alto. E o que aconteceu? Aí, enfermeiro, o médico veio chamar minha atenção. Por falta de experiência, falta de sabedoria, eu estava naquele primeiro amor, eu não tinha ainda uma orientação, eu não tinha ainda um discipulado como evangelizar no hospital. Eu fui pela fé. Eu fui pela fé evangelizar no hospital, irmão. Eu lia muita Bíblia, jejuava muito, ficava em oração dentro do meu quarto, e eu tinha que fazer alguma coisa para Deus. E eu fui evangelizar. Aí eu aprendi. Eu aprendi que no hospital tem famílias, tem pessoas ali que estão respirando através de aparelho, tem pessoas ali que estão bem debilitadas. Então, orar muito alto, gritar muito alto, não é bom dentro do hospital. Então tem que orar com sabedoria, amém? E muitas das vezes a pessoa pede para ungir ali no hospital, então você leva um vidrinho de óleo ungido, azeite. Louvado seja Deus, como a Bíblia diz: se houver alguém enfermo, chama os presbíteros, que pela unção do óleo será curado, amém? Então, meus irmãos, aí eu ia para o hospital, levava folheto, louvado seja Deus, levava a Bíblia, e chegava nos leitos, pedia licença, dá uma boa tarde. Tem uns irmãos que não tem
João capítulo 3, versículo 16 e 17, são versículos importantes para você falar no evangelismo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus não enviou o seu filho para condenar o mundo, mas para que o mundo tenha vida. Olha só, para que as pessoas tenham vida. João 3, versículo 16. João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é o momento de você anunciar Cristo ali para aquela pessoa, falar do arrependimento, falar que é necessário todo homem se arrepender, porque sem o arrependimento não haverá salvação. E Jesus veio salvar, ele veio libertar. Então fala, irmão, da morte de Cristo. Jesus morreu numa cruz, ele ressuscitou. Jesus, ele muda a vida, ele pode curar. Faz uma aliança com Cristo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então você vai conversar ali com a pessoa, vai pregar o evangelho para ela, vai anunciar. Pode acontecer, algumas vezes aconteceram comigo, resistência. Por exemplo, tu vai evangelizar uma pessoa ali, a pessoa é macumbeira, a pessoa é católica, a pessoa é kardecista, ela diz assim: não, eu já tenho minha religião, eu não quero oração não. Aí o que você tem que fazer? Tem que ter sabedoria. Eu já vi crente, irmão, bater boca com as pessoas, discutir com a pessoa porque a pessoa não quer ouvir o evangelho. E o que Jesus ensina? Não lancei pérolas aos porcos. Não lancei pérolas aos porcos. Jesus ensinou, quando ele mandou os discípulos evangelizar, ele disse: ó, a cidade que não te receber, sacode a poeira com o pé. Sacode o pé da poeira ali e vai embora. Vai embora. Então, você vai evangelizar no hospital. Tu quer fazer uma oração pela pessoa, a pessoa não quer? Amém. Amém, irmão. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Vamos estar orando pela tua vida. E se retira, porque se você ficar insistindo, a pessoa vai gritar, vai chamar a tua atenção, vai chamar um médico, a enfermeira, e vai dizer que você está querendo obrigar ela a orar por ela. Então tem que ter sabedoria. Você pode encontrar situações assim, como eu já encontrei. Então se a pessoa não quiser a oração, amém, irmão? Amém? Deus abençoe. Vamos estar orando pela sua vida então, amém? Sai dali e vai para outro leito, porque a maioria das pessoas querem oração. Elas estão debilitadas. Nesse momento de dor, elas vão crer no Evangelho. Elas vão crer no Evangelho, vão crer na cura. E se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, aí Deus vai te usar mesmo para curar aquela pessoa. Amém, meus irmãos? Então, o evangelismo no hospital. A importância do evangelismo no hospital. Olha que coisa tremenda. O evangelismo é muito importante porque traz salvação para muitas pessoas. Jesus foi claro ao dizer: os sãs não necessitam de médico, e sim os doentes. Marcos capítulo 2, versículo 17. Jesus está dizendo: os sãs, as pessoas saudáveis, não necessitam de médico, mas sim os doentes. Os doentes precisam. E Jesus deu autoridade à igreja, deu poder à igreja para curar os enfermos. Em Marcos capítulo 16, no versículo 17, a Bíblia diz assim, ó: esses sinais seguirão os que crê. Em meu nome expulsarão o demônio, curarão os enfermos. Então, meus irmãos, por isso que é importante a igreja evangelizar nos hospitais. Através do evangelismo no hospital, muitas almas vão se converter, muitas almas vão ser curadas. O problema é que hoje é muita igreja, é o que mais tem igreja. Olha onde você mora, tem igreja em cada esquina. Aí as pessoas falam assim: é melhor igreja do que macumba, é melhor igreja do que bar. Como aí? É melhor uma igreja que faz a obra. O que adianta ter um monte de igreja para enganar as pessoas? Para fazer campanha para roubar o dinheiro do povo? O que adianta ter um monte de igreja e um monte de pessoas ir para o inferno dentro da igreja? Nós temos que ter igreja para evangelizar, para fazer a obra, para ganhar almas, para anunciar o evangelho verdadeiro, o evangelho de transformação, de arrependimento e santidade. Esse é o evangelho, é essas igrejas que Deus quer. Agora tem muita igreja aí para fazer show gospel, para arrancar o dinheiro do povo, é o que mais tem. Mas a igreja de Cristo, ela evangeliza. Ela vai aonde muitos não querem ir. O evangelismo no hospital é importante. Louvado seja Deus. Jesus não veio chamar o justo,
mas sim os pecadores ao arrependimento. Mateus 9,13. Jesus não veio chamar justo, mas veio chamar pecadores ao arrependimento. Então, quando você leva o evangelho dentro dos hospitais, você está levando o arrependimento para as pessoas, porque através do evangelismo, através da palavra, essas pessoas vão se arrepender. Elas vão se arrepender porque a palavra tem poder. A Bíblia diz que ela é uma espada afiada de 2 fios. Ela penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medula. Glória a Deus. Por que é importante o evangelismo no hospital? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, irmão. Romanos capítulo 10, versículo 17. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você leva o evangelho dentro do hospital, a pessoa vai ouvir o evangelho. Logo ela vai ter fé, ela vai crer que Jesus pode curar ela. Ela vai crer que Jesus pode mudar a vida dela. E através do evangelismo no hospital, muitas almas serão salvas. Muitas almas serão curadas para a glória de Deus. Amém? Eu vou mostrar dentro da Bíblia que Jesus se preocupava com os enfermos. Tá? Então, irmão, igreja que não evangeliza, pastor, é dever de toda a igreja evangelizar. Os pastores, eles têm que separar grupo, formar grupo para evangelismo. Tem que fazer grupo para evangelizar. Grupo, o círculo de oração de irmã, faz grupo de evangelismo no hospital, faz grupo de evangelismo nos lares, nas ruas, nos bairros onde mora, onde é a igreja. Olha que Jesus se preocupava com os enfermos. Jesus evangelizava os enfermos e os curava. Olha aqui, ó. Os enfermos eram leprosos, deficientes físicos, doentes mentais, cegos, surdos, mudos, coxos, paralíticos. O evangelho de Marcos é repleto de cura. O evangelho de Marcos você vai ver diversas curas que Jesus operou. Jesus curou a sogra de Pedro que estava com febre. A febre dela era muito alta e quando Jesus chegou na casa da sogra de Pedro, olha só, o evangelismo no lar. Ele foi na casa da sogra de Pedro, irmão. Evangelismo no lar, tem muitas pessoas morrendo dentro do lar. Muitas pessoas morrendo, casamento sendo destruído. E a igreja dormindo. E a igreja dormindo. E a igreja, cadê a igreja? Cadê o evangelismo no lar? Tem pastor que só gosta de evangelizar a casa de empresário. Só. Agora, evangelizar uma família pobre são poucos. Tem muitos homens de Deus na terra que evangelizam no lar, que se preocupa com as almas. Isso sim é homem de Deus, que se preocupa com as almas, que ora, que leva comida aos necessitados, que leva o evangelho de salvação aos perdidos. Então, meu irmão, Jesus ele ia até as pessoas e curava. Ele ia até os enfermos. Jesus é o maior exemplo de um evangelista, de um homem que amava as almas, que se preocupava com os enfermos. Hoje, todas as cidades têm hospitais, mas são poucas igrejas que fazem evangelismo. São poucos irmãos. Ô irmão, você que fica aí no YouTube, na rede social, fica de plantão procurando erro nos outros, procurando falha nos outros, fica aí comentando, fazendo comentário, denegrindo imagem de pastor, de igreja. Por que você não vai evangelizar no hospital? Por que você não vai evangelizar no hospital? Crente YouTube, passa a noite inteira no YouTube só procurando erro nas pessoas para ficar contendendo, fofocando. Vai evangelizar. As almas estão morrendo. As almas estão perecendo. Faz evangelismo. Glória a Deus. Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus curou um leproso no Evangelho de Marcos, Marcos 1, versículo 43 ao 45. Jesus curou um paralítico, Marcos capítulo 2, o paralítico de Cafarnaum, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Jesus curou um homem da mão seca, Marcos capítulo 3, versículo do 1 ao 6. Jesus curou a filha de Jário, Marcos capítulo 5, versículo 21
Louvado seja Deus. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue. Marcos capítulo 5, irmão. Você vai ver aí, a partir do versículo 24. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Jesus curou o cego de Betseda. Marcos 8, versículo 22 ao 26. Jesus curou o cego de Jericó. Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. Jesus, movido por íntima compaixão, Jesus acolhia os enfermos, dava-lhe atenção. Jesus, olha só que coisa linda, irmão, que Jesus fazia. Jesus, ele ia até os enfermos. Quando Jesus não ia até os enfermos iam até ele. E imploravam pela misericórdia, clamavam pela misericórdia. E depois que Jesus curava aquelas pessoas, ele dava atenção e sabe o que ele dizia? A sua fé te curou. A sua fé te salvou. Jesus elogiava as pessoas pela sua fé. Jesus queria ensinar para elas que tudo era possível se a pessoa cresce. E como que as pessoas que estão no hospital vão crer se ninguém leva o evangelho? Essas pessoas que estão enfermas no hospital, muitas delas não conhecem Jesus. E sabe quando que elas vão crer? Quando você levar o evangelho de salvação até elas. Como diz Romanos 10, 17, de maneira que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Jesus curava muitos enfermos. Amém, meus irmãos? Então, o evangelista no hospital procura os irmãos, conversar com o seu pastor, com a sua liderança, procura orar nesse propósito, separar grupos que sejam preparados, pessoas que têm compromisso com Deus, porque fazer a obra de Deus não é de qualquer maneira, tem que estar preparado, tem que estar vivendo uma vida de santidade e oração, porque senão o diabo pode te acusar, amém? Vamos para a segunda parte do estudo, irmão, esse estudo é forte. Evangelismo nos presídios. Oh, glória a Deus! Evangelismo nos presídios. Eu amo evangelizar nos presídios. Já ganhei muita alma para Jesus. Já vi homens largar o comando vermelho, o terceiro comando, ADA, PCC, todas as facções. Deus me levou até nos presídios do Paraguai e da Bolívia, Santa Cruz de la Serra. Irmãos do Paraguai que está neste momento nos assistindo aqui no YouTube, que o Senhor Jesus bendiz sua vida, sua igreja, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre o povo do Paraguai, os irmãos do Paraguai, os irmãos de Santa Cruz de la Serra, que Deus te bendiga muito.